Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 6 da primeira lista. Nesse exercício a gente vai discutir um pouco, vai usar um pouco a ideia de campo elétrico produzido por um dipolo. Tá? Ele fala assim pra gente. O momento de dipolo da molécula de água é 6,17 10 a menos 30 coulomb-metro. Suponha que a molécula de água esteja na origem, com o momento de dipolo elétrico P apontando no sentido mais x. O íon de cloro com carga igual a 1,6 10 a menos 19 coulomb está localizado no ponto x igual a 3 vezes 10 a menos 19 metros. Determine o vetor força que a molécula de água exerce sobre o íon de cloro. A força é atrativa ou repulsiva? Suponha que x seja muito maior que a distância d entre as cargas do dipolo elétrico, de modo que você pode usar a expressão aproximada para o campo elétrico ao longo do eixo do dipolo, demonstrada nos slides das aulas. Bom, então antes da gente resolver o problema, deixa eu só fazer um comentário sobre o dipolo. A gente pode imaginar o dipolo elétrico como se fosse uma carga negativa, né? Uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui, separados por uma distância d muito pequena. E aí, isso dá origem ao nosso dipolo elétrico, dipolo porque a gente tem dois polos. O campo de um dipolo elétrico é algo mais ou menos assim, olha, as linhas de campo saem da carga positiva, entram na carga negativa e fazem um desenho aqui mais ou menos assim. Eu não sei desenhar muito bem, então é óbvio que meu desenho não vai ficar muito bonito, mas eu acho que vocês já devem ter visto algum desenho desse tipo na aula, né? Digitem no Google aí campo do dipolo elétrico, que eu acho que vão ter desenhos mais bonitos para vocês verem. Mas a ideia é essa aqui, a gente vai ter um campo, as linhas de campo saindo da carga positiva, né, do topo do vetor momento dipolo, e indo para carga negativa dessa forma aqui. Tudo bem? Acho que vale a pena fechar isso aqui para ficar um pouquinho melhor. Né? Não vai ficar muito melhor esse desenho, mas eu acho que a ideia deu para entender. Né? Bom, então o exercício fala o seguinte para a gente. A gente tem um dipolo que está no eixo x. Então deixa eu desenhar aqui um sistema de coordenadas. Então aqui um eixo y e aqui um eixo x. Ele fala para a gente que a gente tem um momento de dipolo que corresponde à molécula de água aqui, ó, na origem. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. A gente tem um vetorzinho aqui, momento de dipolo na origem. Tá? Então, P, que aponta na direção x. Né? E aí, numa distância x, eu tenho aqui o íon cloro. Então, a gente tem aqui a molécula de água. E aí, numa distância x aqui, ó, eu tenho o íon cloro. Tudo bem? O que vai acontecer? Essa molécula de água, que é um dipolo, ela vai criar um campo elétrico em torno dela. Um campo elétrico que se assemelharia ao que está desenhado aqui. Né? Esse campo elétrico vai atuar sobre a carga elétrica aqui, que no caso é o íon cloro, né? E vai fazer com que apareça uma força atuando aqui sobre o íon cloro. Essa força, a gente sabe que a força que atua sobre uma carga pontual, a gente pode aproximar o íon cloro como uma carga pontual, ela é simplesmente o produto da carga pelo campo. Tudo bem? Nesse caso, o campo é o campo elétrico produzido pelo dipolo. E, além disso, é o campo elétrico produzido pelo dipolo no eixo do dipolo. A expressão para o campo elétrico de um dipolo é um pouco mais complicada do que essa que eu escrevi aqui. Tá? Mas no eixo do dipolo, ou seja, no eixo que aponta na direção que o dipolo elétrico está apontando, para uma distância suficientemente grande, ou seja, bem maior que a distância d, que seria essa distância aqui, ó, entre as cargas no dipolo, se a gente tiver numa distância, a uma distância suficientemente grande do dipolo, o que seria suficientemente grande? Ser uma distância muito maior do que a distância entre as cargas negativas e positivas do dipolo, o enunciado diz para a gente supor isso, a expressão do campo elétrico no eixo desse dipolo,
o campo elétrico criado por esse dipolo no eixo desse dipolo é dada por P, que é o momento de dipolo, dividido por 2πε0 vezes x ao cubo, onde x é a distância que eu estou do dipolo. Tá? Para fazer as contas, é mais vantajoso a gente trabalhar com a constante K, ao invés de trabalhar com o ε0 e o π. Né? Aí é só a gente lembrar que o K é 1 sobre 4πε0, então eu multiplico por 2 o numerador e o denominador. Aí aparece o 4πε0 aqui, que eu troco por K. Aí fica 2kp sobre x ao cubo. Tá? Eu faço isso porque o K, a gente conhece o valor dele meio que de cabeça. Né? A gente já sabe que ele é aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Então, ok. Então a gente já sabe quem é o campo. Né? O campo é dado por essa expressão aqui. Então o campo elétrico do dipolo ele vai apontar na direção mais x, né? Então esse campo elétrico ele vai ser algo assim, olha. Ele vai ser simplesmente 2kp sobre x ao cubo na direção x. Ele vai apontar para cá. Então, deixa eu fazer esse desenho um pouco melhor. Opa. Ele vai apontar, deixa eu fazer de verde aqui o campo, ele vai apontar para cá. Esse é o campo produzido pelo dipolo. Então aqui esse campo, esse E aqui é o campo produzido pelo dipolo. Tá? Eu vou apagar ele da figura porque senão vai confundir com o que eu vou fazer em seguida. Tá? Bom, então a força que vai atuar sobre essa carga pontual que representa o íon cloro aqui vai ser simplesmente a carga vezes o campo. Só que acontece que a gente está falando de um íon cloro que é um ânion, né? É um íon com carga negativa. Reparem que a carga dele é igual a essa carga que ele está dando para a gente no enunciado, é a carga em módulo. Né? Então eu posso escrever que essa carga aqui que ele está dando para a gente, na verdade é menos E. Onde E é a carga elementar, né? Porque é a carga de um elétron. Como ele é um íon, é um ânion com carga valência menos 1, significa que ele tem um elétron a mais do que prótons. Então a carga efetiva dele é a carga de um elétron. Né? Então esse 1,6 10 a menos 19 é a carga de um elétron. Então reparem que a carga do íon cloro é negativa. Com isso, a força elétrica que atua sobre esse íon vai ser menos 2kPe sobre x ao cubo na direção x chapéu. Ou seja, essa força vai apontar na direção negativa do eixo x. E ela aponta na direção negativa do eixo x, porque como a carga é negativa, a força que atua sobre a carga é oposta ao campo que atua sobre a carga, porque a carga é negativa. Então essa força vai ser uma força atrativa. Tá? Então isso já responde aqui essa pergunta. Tá? E aí, gente, eu não vou fazer a conta, mas aí vocês podem fazer a conta. Né? Substitui o K por 9 10 a nona, substitui o P por esse valor aqui, substitui o E por esse valor aqui e substitui o X por esse valor aqui. Aí é só vocês fazerem a conta que vocês vão encontrar o valor dessa força. Tudo bem? Então é isso. Então esse é o problema 6. Né? A ideia principal aqui que eu queria lembrar é sobre a expressão, sobre a ideia do que é um dipolo elétrico, né? E também como que a gente pode calcular a força que um dipolo exerce sobre cargas pontuais, conhecendo o campo produzido por esse dipolo. Tudo bem? Então, foi isso.